Nós vamos ver agora os tipos de clima que aparecem na página 146, que é o clima mediterrâneo, o semiárido e o clima desértico. Vocês podem encontrar em alguns livros que fale que o clima mediterrâneo ele também é um clima temperado. Ele é considerado temperado mediterrâneo. Só que a maioria dos autores, dos geógrafos, traz ele separado como clima mediterrâneo. Então, se vocês ouvirem algum dia falar, temperado mediterrâneo, é o mesmo que o clima mediterrâneo, tá? Olha aí, o clima mediterrâneo é caracterizado pela grande influência da maritimidade. Verões quentes e secos. Olha para vocês verem, é diferente do nosso clima tropical. O nosso clima tropical, os nossos verões são quentes e úmidos. Lá é o contrário, é quente e seco. E o inverno é que tem muita chuva. Olha que interessante. É um clima que é propício para a agricultura, que é um dos principais tipos de cultura que consegue no clima mediterrâneo é a plantação, as azeitonas, as oliveiras. As oliveiras são uma espécie vegetal característica do clima mediterrâneo. Para vocês, você fala assim, nossa, mas então nós temos um pouquinho de característica do clima mediterrâneo? Temos, porque se você planta oliveira aí na nossa região, ela produz. Por quê? Por causa da nossa altitude. A única coisa que inverte é que o nosso inverno é seco, o deles é úmido. O nosso verão é úmido, o deles é seco. Tá? Mas tem as duas estações do mesmo jeito, uma chuvosa e a outra seca. Esse clima ocorre principalmente no sul da Europa, onde está o mar Mediterrâneo, e no norte da África, onde está o mar Mediterrâneo. Mas pode ser encontrado também no sul do continente africano, na costa oeste dos Estados Unidos e no sul da Austrália. Ele esquece de colocar aqui o livro que tem um trechinho do sul do Chile, que também tem clima mediterrâneo. Tá? Depois ele vem destacando o clima semiárido. Se ele está falando que é semi, quer dizer que não é tão árido. Porque o clima que é extremamente árido, ele é desértico. Semiárido quer dizer que tem chuva, mas é muito pouca. Tá? E assim, fica grandes períodos sem cair uma gota d'água. Às vezes chove 4, 5 dias e chove um monte. Depois fica 7 meses sem cair uma gota d'água. Tá? Olha aí, as chuvas são mal distribuídas, as temperaturas são variáveis. Quando o clima é semiárido na zona tropical, e as temperaturas são altas. E quando o clima é semiárido nas zonas temperadas, as temperaturas são baixas. Tá? E daí ele coloca que existem áreas semiáridas na Ásia Central, do Canadá e do sul da América do Sul, que é a região da Patagônia. A região da Patagônia é gelado, tá? E é semiárido. A gente tem um costume de pensar que semiárido é quente. Lá no sul da Patagônia é congelante e é clima semiárido. Tá? Depois ele vem apresentando o clima desértico. Outra coisa que a gente pensa, o clima é desértico. Daí eu só penso assim, mas desértico é muito quente. Gente, vai depender do lugar que é o deserto. Olha o que ele destaca. Qual que é a característica do clima desértico? Não chove. Praticamente nada. Tá? Por isso que forma o deserto. E depois ele destaca que o clima desértico pode ser quente, como o deserto do Saara, na África, ou pode ser frio, como o deserto do Atacama, no Chile. Mas como que o clima é frio? A altitude é muito elevada, daí, ao invés de ser calor, é frio. Só que é um frio que tapeia a pessoa. Porque se a pessoa não estiver protegida com chapéu, com protetor solar, ela vai torrar. Porque ela não sente o sol queimar. Porque a altitude está elevada. Tanto é que eu não sei se vocês perceberam que as pessoas que vivem nessa região próxima ao deserto do Atacama, que vivem ali no Chile, Bolívia, que são áreas que você vê que a vegetação é semiárida ou desértica,
Você vê que as pessoas estão todas capotadas, usando chapéu, porque eles já sabem que se eles não tamparem o corpo e não tampar a face, elas vão queimar, porque elas não sentem o sol queimando. E o que pode dar? Câncer de pele. Uma característica do clima desértico, tá? Nos desertos, a amplitude térmica é grande. O que é amplitude térmica? Olha aqui. É a diferença entre a maior e a menor temperatura de um dia, de um mês ou de um ano. Lá no deserto do Saara, costuma, durante o dia, chegar a mais 50 e chegar à noite dar menos 5, menos 10. Então, se eu pego menos 5 e vou até os 50, dá uma amplitude térmica de 55 graus. Ele varia 55 graus entre a temperatura mais fria e a temperatura mais quente. Tá? Então, lembrem-se do que é essa amplitude térmica, que é a variação entre a maior e a menor temperatura. Alguma pergunta? Sem pergunta. Nenhuma pergunta. Ok.